uma dica oculta que é a de pós-produção, que também é feito com plugin. Aqui vai estar o segredo, ó. Primeiro, aqui são algumas thumbs, que são materiais que eu fiz pro Ícaro, um cliente meu. Eu fiz essas thumbs, tá? Eu não vou ensinar a fazer essas thumbs. Se vocês quiserem, eu posso ensinar em um próximo vídeo. Mas aqui eu vou te ensinar a pós-produção, como é que eu fiz a pós-produção delas. Eu vou mostrar agora o antes e depois. Então esse aqui é só o antes, tá bom? Essa aqui é uma delas. Tá bonita, tá bom, mas tem como a gente melhorar corrigindo algumas cores. Eu deixei até aqui, ó, no fio. Esse aqui é o antes e agora eu vou mostrar o depois. Esse foi o depois. São ajustes finos nas cores, pontos que a gente consegue fazer com um plugin. Então esse é o antes, esse é o depois. Esse é o antes, depois. Inclusive faltou aqui, ó, o visto, mas não importa agora, que eu vou mostrar para vocês certinho como é que a gente vai fazer. Mas só as cores para vocês verem como que muda. A gente harmoniza toda a imagem junta. Seguindo pro segundo, o público do padre. Então essa aqui é o antes, vou selecionar, e esse aqui é o depois. Ó, como muda pouca coisa, mas são esses detalhes que fazem a diferença no final, como criar uma harmonização, deixar algo mais vivo, ainda mais para o YouTube que precisa chamar a atenção. Esse aqui foi o antes e depois. Seguindo para outra, que foi essa. Aqui foi uma das melhores também, que são algumas correções de cores que eu faço. Basicamente, é isso que muda. Antes, depois, ó. Depois, antes. Isso aqui a gente faz com um plugin e eu vou te mostrar agora como é que a gente faz isso. Eu vou duplicar as três e vou deixar no antes, porque a gente vai fazer o mesmo passo a passo que eu ajustei elas. Esse aqui é o antes e a gente vai rodar agora o plugin para corrigir as cores. A gente vai em Resources de novo, procurar por plugin, a gente vai pagar, né, que a gente tinha pegado o Pager. A gente vai rodar um plugin chamado Filter Effects. Então vamos colocar Filter, que provavelmente ele já vai aparecer. Aqui, ó, o terceiro, Filter / Effects. A gente vai clicar em Run, vamos selecionar ele, dar um Run. E pronto, ó, esse aqui já é a aba que ele abre, tá bom? Então aqui tem Home, Presets, Settings e Above. Basicamente aqui, a gente vai selecionar a imagem que a gente quer editar, que a gente quer fazer a pós-produção. E a gente vai adicionar efeitos. Basicamente, esse plugin, ele tem diversos efeitos. Ele abre um leque de possibilidades para você editar a imagem. Então, no Figma, ele não foi feito para isso, para editar a imagem. Mas como a gente é teimoso, a gente consegue ainda com os plugins. Então, a gente consegue, por exemplo, editar a imagem por aqui. Consegue editar exposição, contraste, saturação, temperatura, o tint, highlights e shadows. Já nesse plugin, a gente abre mais um leque de possibilidades de edição. Então, por exemplo, aqui no Figma não tem vibração, que é bem diferente de saturação. E eu prefiro usar a vibração em alguns momentos. Como é que eu faço para usar a vibração? Eu venho só aqui no Filter Effects e tem um efeito só de vibração. Eu clico aqui em adicionar efeito, vou ter vários efeitos que a gente consegue adicionar. Aí só se atenta, porque esses aqui com coroa é o Premium Effect. Então você precisa assinar, ter a assinatura desse plugin para utilizar esses aqui que estão com essa coroa. Porém, que a gente usa não precisa. Eu vou aqui em Curves HSL, que é Hue Saturation e Luminance, e eu troco a Hue. Eu abaixo um pouco. Eu gosto de deixar um pouco a pele da pessoa que tiver na thumb, eu gosto dela deixar um pouco avermelhada. Então algumas, inclusive do Ícaro, na última ali, a pele tá muito amarelada, na minha opinião. Então eu gosto de deixar ela um pouco mais avermelhada, para mim fica um aspecto melhor. Então como é que eu faço isso? Eu mudo a curva aqui no meio, um pouquinho para baixo. E a gente já consegue ver até ali embaixo, ó, até ali em cima, um pouco da pré-visualização. Então eu puxo um pouquinho aqui para baixo. E pronto. Basicamente é isso. Um detalhe simples, ó, o antes e depois ali. Tá pequeno, mas quando eu salvar vocês vão ver melhor. Tem um outro detalhe também, que eu adiciono um outro efeito, que é o de afiação. Ou Sharp, né? Que é uma nitidez. Clica aqui em Sharp, ó. Vou deixar já pesquisado um filtro. Coloca aqui Sharpen, que é meio que uma afiação, né? E pronto, ele vai ficar estranho. A gente consegue clicar aqui nesse ícone para dar um zoom. E ó, ele dá um efeito assim estranho. A gente precisa diminuir bem, deixar ele bem fraco para ter um aspecto melhor. Deixa só um pouquinho, porque ele deixa a imagem um pouco mais nítida. Mas se você aumentar demais, ele fica com muitos ruídos, muito efeito, fica estranho. A gente só sobe um pouquinho. Agora a gente volta e clica em Save Image, que vai salvar já esse resultado aqui. Pronto. Vamos fechar já o plugin e mostrar aqui, ó. Então esse aqui é o depois, esse aqui é o antes.
Então é basicamente isso que muda de um para o outro. Principalmente são alguns ajustes na cor. Então você vê que alguns têm uma mudança muito grande e outros nem tanto. Essa aqui primeiro dá para perceber essa mudança. E no último também bastante, né? Então esse aqui já é o antes e depois, ó. São esses detalhes, essa pós-produção que dá esse aspecto bem melhor, dá esse tchan no material. Quando a gente dá o zoom, você vê que aparece aquele ruído, ó. Porém, quando você dá o zoom para trás, a gente não consegue ver aquele ruído. Então, quando a pessoa estiver olhando no YouTube, de longe, não vai aparecer tanto esse efeito aí que tá quando a gente dá esse zoom. Então, esse aqui, ó, depois, antes. A gente deixa dessa forma e lá fica bem melhor para visualização também. Seguindo pro do Padre, é o mesmo processo. Vamos clicar aqui em Resource e rodar o plugin Filter Effects. Inclusive, ele já vai estar salvo aqui, ó. O mesmo que a gente fez. Inclusive, eu vou salvar para vocês verem. Que às vezes eu uso a mesma configuração. Ó, deixei da mesma forma antes e depois, ó, um efeitozinho. E dependendo do que você for fazer, dá para você ajustar. Eu vou apagar esse e tentar ajustar para cada imagem, porque a configuração não é universal, a gente precisa ajustar para cada imagem. Então vamos de novo em Curves HSL e não vou deixar tão vermelho, para mim ficou muito forte. Deixa só um pouquinho e eu vou em L, que é o Luminance, e vou aumentar um pouco também. Vou fazer aquela curva em S, que é a curva que os fotógrafos gostam de usar, a curva em S. Aqui são dois pontos, um vai para baixo, a gente escurece as partes escuras e clareia um pouco as partes claras. Isso aqui é o Luminance. Vamos deixar o Sharp aí mesmo e vamos salvar para ver como ficou. Então, pronto. Vou só fechar aqui. Então tá, teste a nova interface, agora não, vamos fechar por enquanto. E olha o detalhe, o antes e depois, ó. Aumenta o contraste, fica mais nítido e troca essa cor. Vamos seguir para a terceira. Aqui tem uma diferença grotesca entre uma e outra, o antes e depois. Ó, esse aqui era o antes, esse é o depois. Dá um aspecto mais profissional e fica bem melhor. Vamos selecionar, vou dar de novo o plugin aqui de Filter Effects e vamos em Curves HSL H e vamos controlar aqui, deixar um pouquinho mais vermelho. Como eu disse, vocês podem ver a imagem do Ícaro tá muito amarelada, sabe? Eu gosto de deixar ela um tom mais avermelhado. Eu acho que fica bem melhor visualmente. Então eu vou abaixar aqui no meio mesmo do rio e a gente já consegue ver a visualização ali em cima. Só olhar aqui na parte de cima a gente já consegue calcular como vai ficar mais ou menos. Deixar assim. Luminance, eu acho que eu vou tirar. Isso aqui a gente não vai usar tanto, talvez. Vou colocar só um pouquinho, ela em S. Deixar assim. Vamos dar um Save Image. E olha a diferença de uma para outra. Antes, depois. Antes, depois. A gente consegue voltar também. Eu quero deixar ele um pouco mais avermelhado. A gente volta, apaga aquele lá. Deixa um pouco mais avermelhado. Pode aumentar também um pouco da saturação. Vamos voltar e um Save Image. Para mim agora ficou muito forte. Ficou estranho. Eu vou voltar de novo e configurar. Curves HSL. Hue. Vamos tirar talvez o Saturation. E Luminance. A gente não precisa. E que a gente vai deixar só o Hue. E vamos deixar avermelhado mesmo. Vamos dar um Save. E a gente vai editar de uma outra forma. Aqui eu quero aumentar um pouco do contraste. Deixar um pouco mais claro, igual eu tinha feito aqui. Você vê que a gente consegue ver ter uma diferença de luz e de sombra. Tá vendo que aqui no rosto tá bem opaco? Não dá pra ver muito a diferença entre a luz e a sombra. Aqui já fica mais evidente. A gente vai ajustar isso. A gente vai clicar nela e a gente não vai precisar rodar o plugin. Vai editar por aqui, ó, pelo fio. Vamos aumentar um pouco os highlights, que são as luzes. Aumentar um pouco e agora fica mais interessante. Deixa eu voltar, deixar do jeito que tava para vocês verem a diferença. Deixar os highlights assim e o antes e depois, ó. A diferença entre luz e sombra, luz e sombra. E basicamente é isso. Essa aqui é uma pós-produção. Acredito que ficou bem mais interessante assim.